bem, grande abraço, muito boa tarde, bastante alegria para nós aqui, acredito para você também. Estamos começando a mesa redonda deste sábado e que tem reprise amanhã, no domingo. Lembrando você de que nós estamos, o Canal 10 está na TV Cabo Mix, está também no site www.canal10.com.br, estamos em tempo real no Facebook, estamos no Instagram e estamos em todas as mídias que você precisa para poder nos ver. Então nós estamos aí, João Leonel, meu garoto, nós estamos aí para o pessoal acompanhar. Aliás, antes de eu cumprimentar o meu pessoal aqui, agradecer muita gente, viu, Deus? Lá de Indiaporã, que encontrei no jornal hoje, fui levar lá as 11 notícias e o pessoal lá acompanhar a mesa redonda. Muito obrigado a todos vocês. Só que eu quero lembrá-los também aqui, componentes da mesa, que me dá uma alegria estar aqui, e muita gente, mas muita gente cumprimenta a maneira com que nós fazemos o programa. Da maneira imparcial, cada um torcendo o seu time, mas sabendo, né, como a coisa anda, evidentemente, mas também levamos alguns cacetes, né? Muita gente também, tem gente que discorda muito daquilo que a gente fala. Isso é importante, que isso traz audiência para nós, né? Alguém vai ver porque gosta, alguém vai ver para depois dar uma cornetada. João Leonel, começar com você. Camisa do Corinthians, alma corintiana. Imparcialidade total. Imparcialidade total. A favor do Corinthians. Para mostrar quem sou imparcial, vem com a camisa neutra. Boa tarde, João. Boa tarde. Em primeiro lugar, um abraço para a dona Aparecida, seu irmão? Isso, com dois Com dois P's? É, tá vendo o programa. Trazendo também a cota de imparcialidade dela para o lado do Corinthians, né? Então a gente vai estar bem municiado hoje aqui. Se não fosse minha irmã... Boa tarde a todos. Se não fosse minha irmã, eu ia falar aqui que ela é. Zica! Ela é zica! Corintiana, é? Então Corintiana. Não é porque é das corintiana, nossas. não. É das nossas. É a torcedora zica. Eu disse para ela o seguinte, né? O professor, eu falei, ó, se o Hamilton que fosse goleiro do Palmeiras, você teria feito o que a dona Antônia fez? Ela falou assim, eu acho que sim. O Jailson? Só isso, é. O Jailson. Se o meu sobrinho fosse goleiro do Palmeiras, perguntei, você faria o que a mãe dele fez? Ela disse, eu acho que sim. Simplesinho assim. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer, é uma honra estar aqui novamente. Feliz de fazer um programa de novo com o meu amigo João. E feliz por ter quebrado a cara semana passada. Eu acertei o placar inverso, só que inverso. Eu disse que seria 2-0 para o Palmeiras e graças a Deus foi ao contrário. Então estou muito feliz de ter quebrado a cara e ter falado bobagem. Mas tá aqui. é a análise imparcial, né? Não é? Você analisou com imparcialidade e entendeu? Porque é como jogar na loteca, né? É a intenção de aquele time vai ganhar, claro. Você joga, né? Claro. Edmilson, um grande abraço, boa tarde. E o nosso extra.net. Boa tarde a todo o pessoal que está ouvindo. O professor foi imparcial. Eu ia perder. Mas eu sempre falei, palmeirense, vamos devagar que o time de vocês é um time bom. Ele ia falar muito ruim. Bom, não. E voltou atrás. Não. Time regular. É regular. Eu ia falar regular, mas ainda vou melhorar um pouquinho. Bom. Time bom. Não é nada disso que vocês acham, não é nada disso que vocês comentam. O meu amigo apaixonado aqui, o Vono, você Vono, acha menos. Mandou o cara embora semana retrasada, o cara que salvou o Palmeiras no meio da semana. Vono. E o Marilinha, Vono? O pessoal gosta muito dos embates, né, dele, né, o pessoal que assiste o programa. Então ele já aproveita disso, ele fala. Vai dando uma cutucadinha para dar aquela. Subir o Ibope, né? Vamos aquecendo aí, aquela cutucadinha para ver se pega gás. Vamos acender na churrasqueira, porque está na hora do churrasco, né? Vamos lá. Aqui é cascudo. Professor, e se eu estivesse no programa, aliás, muito obrigado a vocês dois que estiveram aqui, fizeram o programa, para minha satisfação, vi um pedacinho só porque não deu muito tempo, mas se eu estivesse, eu teria errado. Teria errado? Não, você errou. Não, eu não errei. Jogou um triplo, daí não erra mesmo. E se você pegar lá no teu jornal, né, lá no teu jornal que é o Extra, e ver o que está lá no Zebrão, na semana passada, eu disse, olha, aqui dá qualquer coisa, o Palmeiras está melhor, você leu, não deve ter lido, né?
Palmeiras está muito melhor e o Corinthians está num momento mais difícil. E estava realmente. Estava. Mas aqui é 50%. Não tem como. E o Corinthians, não tem como. E naquele jogo específico, o Carille mudou o jeito do Corinthians jogar. Os caras Posicionamento. corresponderam. E deu certo, porque acho que o Carille é um dos poucos técnicos brasileiros que conseguem falar a língua dos jogadores assim, muito rápido, né? Muda o esquema de um jogo para o outro e o pessoal assimila rapidamente e já vai de acordo com o que foi treinado, que foi pensado, que foi planejado. É impressionante o que o Carille tem feito. Não é só isso não. O problema é que do outro lado tem o Roger Batista. Eu venho falando com vocês não acreditam em mim, é o Roger Batista. Mas o do Santos. Desde quando começou o campeonato, eu falei assim, ó, o Palmeiras fez tudo certo, mas contratou o Roger Batista. No primeiro programa eu falei. Contrataria. Ele vem mostrando que não é nada mais do que o Eduardo Batista, não. É o Roger Batista. Uma coisinha ou outra melhorado, mas é a mesma coisa. Mas o Palmeiras ainda vai penar muito. Vai penar muito. A gente vai analisar isso aqui no Campeonato Paulista, na Libertadores. Porque, por teimosia, não levaram o Luxemburgo no começo do ano. Não, mas o Luxemburgo, será que vira alguma coisa? Eu parto do princípio seguinte, eu tenho uma tese seguinte. Quando você monta um grupo que você dá status de estrela, você tem que contratar alguém celebridade, que né? pode falar assim, ó, aqui é comigo, eu sou campeão disso, eu sou campeão daquilo, e eu sei como é que funciona o negócio. Porque tem peito para tirar o jogador. Eu fiz até um exemplo hoje com o Vono no escritório, simples. O Carille, se ele não tivesse ganhado nada no Corinthians o ano passado, ele conseguiria ser técnico do Palmeiras hoje? Não. Porque ele entraria dentro do vestiário com um monte de cara que é contratado como se fosse estrela e são meros jogadores normal, um pouquinho acima da média do que os outros, um ou outro, você está entendendo? Que acha que é super estrela, que acha que é Demir da Guia, que acha que é Sócrates, que acha que é Raí, você está entendendo? Então o que acontece? Não teria peito. Hoje em dia o Carille ainda tem um pouquinho de peito, porque ele fala assim, não, eu sou um cara que eu ganhei o Campeonato Paulista e fiz um time médio, medíocre, tá lá para ser campeão brasileiro. Mas também não tem contato com estrela, né? Isso. Os jogadores do Corinthians, assim, ó, se o Palmeiras é um time regular, o elenco do Corinthians é um pouquinho abaixo desse regular. Por isso é que eu quase falo. regular. Por isso que eu falo. isso aí mesmo. Mas o que o Carille consegue tirar leite de pedra é impressionante. Então, o que eu falo é essa colocação. Mas nessa linha que você está colocando aí, eu acho que então você deveria falar no nome de Filipão. Não de Luxemburgo. Luxemburgo chega só, eu bato no peito e falo. Aí os caras falam, mas quanto tempo que você não ganha nada, cara? Na minha opinião... Seria então mais próximo do Filipão, nessa linha de pensamento, do que Luxemburgo. Na minha opinião... Apesar de não acreditar que nenhum dos dois... Contratar o Felipão ou o Luxemburgo hoje seria a mesma coisa que alguém dizer assim... Ai, cheguei em casa, acabei de escutar o LP novinho da Dalva de Oliveira. Para mim já foi. O tempo dele, o Luxemburgo, não sei quem assistiu Bola da Vez aqui, vergonhoso. Ele justifica todos os fracassos, já que fracasso com ele já faz alguns anos. Todos os fracassos dele foram em decorrência de quê? Todos os jogadores são ruins, não prestam, os dirigentes também. Ele continua maravilhoso. Quebrou a cara O do fracasso dele começou em 95, quando ele saiu do Palmeiras, daquele super time do Palmeiras. Aquele time do Palmeiras até eu treinava. Mas em 95 ainda foi vice do Corinthians, do Paulista. Isso, não, mas assim, que não tinha uma... tinha estrelas, mas... Aquele time. O Luxemburgo não tem nenhum título internacional. Ele não ganhou a Libertadores? Não, tem nenhum título internacional, ele é campeão paulista e brasileiro. Treinou o Real Madrid. Mas Que treinar o isso, Real né? Madrid Não, também, ele né? passou por lá, acho que 4 meses. Passou acho que por não lá. ficou nem isso. Aí ele foi traído. Figo é um deles. Mas tudo bem, foi traído por quê? Porque ele não tinha como segurar os caras. Ele não consegue não era o cara, cativar os caras, né? Não tinha Entendeu? grupo, não. É, Como o Luxemburgo, como o Filipão no Chelsea. O cara não tem estofo, não tem moral. Para começar, o Luxemburgo eu penso assim, não estou aqui comparando a qualidade, mas o Mourinho, por exemplo, nem gosto dele. O Mourinho vai treinar o Chelsea, ele chega falando inglês na Inglaterra. Foi treinar a Inter de Milão, chega falando italiano. Vai treinar, chega falando o idioma, não é uma coisa do Guardiola. O Guardiola o também. Luxemburgo foi para a Espanha, nem o português ele sabe.
pior para o Luxemburgo nessa história Tem uma... é que na América Latina, porque lá eles falam 3, 4 línguas, porque é desse tamanhozinho o continente. Aqui o continente sul-americano é enorme, e só nós falamos português. O Luxemburgo saiu daqui, indo para lá, e não sabendo falar o espanhol. E querendo meter o louco. Né? O meu lema é trabalho, falando em portunhol. Fica ridículo. E daí depois ridículo. chama o El Bielsa lá de El Louco, né? E quando quiser trazer ele pro Santos, ele falou assim, 6 meses. Só estudando, 6 meses. Depois chama ele de louco, né? Deixa eu chamar um comercial aqui no início do programa. Já a gente volta para falar, começando a falar da Série 3, vamos falar da Série 3, Série 2, vamos falar do Paulista, que está na reta de chegada aí, mas o foco mais Vai falar da Série A3, do Marilinho. Tá caindo. Tá caindo, mas que graças a Deus me perdoe. Olha um trem desse. O Palmeiras cair, tudo bem, mas o Marília não, né? Nossa, bom, não pode, Marília não O Palmeiras pode. cair, mas o Marília não pode. Nós voltamos rapidinho. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Muito bem, estamos de volta, você está acompanhando a nossa mesa redonda aqui no seu canal 10, repito, no canal 10 da TV Cabo Mix, no site www.canal10.com.br, você nos vê também no Facebook em tempo real e você nos vê também no Instagram e no YouTube. Então nós estamos aí para você nos ver onde quiser. Mais uma vez um grande abraço também ao pessoal de Indiaporã, que eu nem sabia. Lá no jornal, o rapaz me perguntando, hoje de manhã, é você que é o dono, né? Eu falei, hã? Ontem não, foi hoje. Hoje, a hora que eu fui levar lá as 11 notícias. Sim, na sexta-feira, perdão. Olha a nossa, minha. O rapaz perguntando, é você que é o dono da mesa redonda? Né? Eu falei, sou eu mesmo, né? Por enquanto sou eu mesmo. E o pessoal lá nos acompanha. Olha, a Série A3. Desgraça, porque é bobagem. O Marilinha está indo mesmo. Acho que não vai ter jeito, porque cai 6. Mas por que desgraça, Bobo? Eu tava falando do Luxemburgo e do Filipão, né? Então agora eu entendi. Não, é porque ele ficou aqui, João, ó, na 14ª posição. Ainda bem que eu lá em Rio Preto, lá eu fiquei no final de semana, só pensando. Ó, eu estava na cidade, não dava para ver o programa, né? Não dá porque o meu celular não é simplesinho, né? Eu não tenho outra coisa, não tenho isso que vocês têm aí. Você não está conectado. Já não estou fora. Nem Mas então, eu pensava, devem estar pegando o meu Marilinha num pau danado, né? Porque já estava na zona de rebaixamento no final de semana. Mas olha aqui, isso aqui. Não, continua. Isso aqui interessa para o FFC também, a Série A3. Porque o FFC vai começar a disputar a Série A3, a Série B para ir para a Série A3. Só que me disseram, e a gente vai analisar lá no fim, só para en passant, como dizem os franceses, o Atibaia é o vice-líder, porque a Portuguesa Santista tem 29, o Atibaia tem 27, Capivariano 25, Desportivo Brasil 23, Noroeste 22, Taboão da Serra 21, Velo 21, Barretos tem 21, são os 8 que vão fazer o octogonal. Sobe quantos aqui? 2, né? 2. Agora, o treinador do Atibaia é o Betão, que subiu com o PFC. E dizem aí que
um dos nomes para o PVC, que está esperando a Série A3, o Atibaia. O Atibaia, gente, sendo vice-líder, ele vai seguir no campeonato, vai longe. Até maio, no mínimo. Até maio, não é? Então eu acho que essa esperança aqui deve deixar um pouquinho para lá. Caindo para a Série B. Olha cada time. Barbarense, Rio Branco de Americana, Marilinha, Matonense, Mantiqueira e Mojimirim. Continua mais ou menos aquele quadro que nós analisamos aqui. Só entrou o Marilinha. Só com o Mantiqueira, que nunca disputou a primeira divisão. E que chegou a fazer um belo papel no ano retrasado, o ano passado. Como é que vocês na veem isso? Copinha. Como é que vocês veem isso? É a falta de investimento mesmo, não tem outra explicação. O futebol paulista das divisões inferiores, salve aí alguns times da Série B, da A2, estão jogadas atrás. Você não vê uma preocupação com a arbitragem, com algum patrocínio que faça com que os times tenham jogadores de um nível um pouco maior para chamar a torcida para os estádios. Você não vê. Vamos deixar do jeito que está. A Federação Paulista não se mexe. Tentando agora, mudando o nome da nossa segundona, né, Série B, não sei, para Sub-20, Sub-23. Não é isso que precisa. Precisa de um pouco mais de investimento. Precisa olhar um pouco os times, porque daqui a pouco essa questão aí da série da A1, A2 e A3 ficarem só com 16 times cada série dessa, você vai colocar 50, 60 times na segundona. Essa tese é muito... muito preocupante, é muito preocupante Essa isso. tese é ótima. A Federação Paulista não se preocupa com as divisões inferiores do futebol paulista. Não investe e você pega o nível da arbitragem. O João tem muita razão. Vai ver o que vai acontecer daqui a um poder tempo. público, né? Não se preocupa com rigorosamente nada, a não ser com o próprio bolso, com os próprios interesses. O que tende a dar um retorno, o pessoal investe. O que não dá retorno, deixa para lá. Eu repito aqui uma coisa que eu sempre falo que me corta o coração. Eu e o Rono, que somos mais velhos, nós somos ainda de um tempo que o paulista era mais importante que o brasileiro. Lógico que era. Né? O Rio São Paulo. Me corta o coração ver esses clubes, eu sempre falo isso, tradicionalíssimos, definhando, porque estão definhando. Definhando. Né? Marília, que já teve, falo toda vez no programa, eu falo, teve o Jorginho, teve o Bernardo, tinha times competitivos, o Rio Branco deu o Souza, o Macedo, o Marcos Assunção, né? A Matonense chegou a fazer bons papéis no Paulista. Acabaram. União Barbarense, União Barbarense veio o Valtão, que é goleiro do Corinthians. Acabou, esses times acabaram. Não, mas é aquilo que a gente vem batendo na tecla há muito tempo. A federação, ela faz o torneio só por fazer. Você está entendendo? Para falar que não fez nada, porque o jeito que eles tratam, o jeito que eles fazem as coisas, é a falta de profissionalismo em geral. Você está entendendo? Antigamente, o cara para disputar um campeonato tinha que ter um estádio com X mil pessoas. Hoje em dia o RB Brasil nem estádio tem. Para mandar os seus jogos e tem. E está inscrito e disputando. Tem time que não. E disputa a primeira divisão é porque virou um negócio. É o que eu falo toda vez. O futebol hoje virou um negócio. A RB Brasil é uma empresa. Então essa empresa dá alguma vantagem para a federação para poder fazer. Esses tempos atrás estava elogiando o cara da federação aqui, tudo, que fez as coisas com o Canal 10, na época da Copa de Futebol Júnior, Estado de São Paulo, que é a maior competição de futebol amador, entre aspas. De base, né? Você está dentro de base, mas depois eles fazem um papel bonito, entre aspas, porque a Copa também de Futebol Júnior também já saiu de 60 clubes, já está com 100 e lá vai tarará, tá ano que vem tem 5 mil. Então, E só uma colocação para você continuar falando. Ela perdeu o seu princípio. Essa é a verdade. Desculpa o pessoal da federação, não sei se está vendo a gente, mas essa é a verdade. Ela perdeu. Ela não é mais aquilo que era. Então, é isso que eu estou falando. Revelar, né? Então você pega, olhando tudo,
isso daí, você vai vendo como que está sendo tratado. A Série B não pode, o jogador com mais de 23 anos não pode jogar ela. Aí o cara que está lá no Mojimirim, tem 24 anos, 25 Tá desempregado. anos, acaba o campeonato, está desempregado. O cara que está lá no Marilinha, não tem mais de 23 anos, acaba o campeonato já, a hora que estiver começando a Série B, acabou o campeonato para ele. Está desempregado. Em vez dela fomentar o futebol e dar mais qualidade de trabalho para esse profissional, porque ganha dinheiro uma meia dúzia, gente. O resto é salário mínimo, é 2.000, 3.000 reais. O cara ganha para tratar da família, não é para ficar rico não. O cara faz aquilo ali para pôr comida na boca das crianças dele em casa. E a federação cada vez estrupando, quebrando, arrebentando tudo. E você, futebol. Você pega assim, tem muitas críticas, falhas da federação, e tem que olhar também o lado positivo. A questão de não ter limite de inscrição para os jogadores formados no clube. Por exemplo, o Corinthians pode inscrever 26 jogadores, mas os jogadores da base do Corinthians não tem limite, não entram nessa conta. Por exemplo, o próprio Michael, que agora está na lateral esquerda, não ocupa uma das 20 e poucas vagas que o Corinthians tinha de jogadores. É um ponto positivo. Mas você estava falando o seguinte, qual a idade média do jogador, vamos dizer assim, está maduro, está pronto para o futebol, sem nenhum questionamento? Você pega o Dudu do Palmeiras, tem quantos anos? 26. E ainda está sendo questionado aí. Por mim, inclusive. Está sendo questionado, 26 anos. Quantos anos tem o Neymar? 26 anos. 26. Aí você pega e impede, né, que o jogador que está fazendo, está saindo de 23 ou 24 anos, de jogar um campeonato que não tem prestígio nenhum, que poderia ser um pouco melhor se tivesse essa liberdade de contratação. Isso é óbvio. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse o que eu vou dizer aqui agora. Mais uma vez, chama Eduardo, viu, rapaz? Desculpa aí, viu, Eduardo? Mas aqui a Juripoca canta. Aqui nós procuramos falar a verdade. Por isso que dá audiência esse programa. Por isso que tem esses... Fala de novo, os times estão caindo para a Bezinha? Não, já. Quer dizer... Os que estão caindo para a Bezinha? É? Barbarense, Rio Branco, Marília, Matomense, Mojimirim e Mantiqueira. E em cima desse comentário, que eu presto bastante atenção quando vocês estão falando, que eu posso fazer um gancho no programa. Minha função aqui é essa, nem dar muita opinião, não. Veja bem, gostaria do seu comentário. O João acaba de dizer aqui, estou gostando muito da sua atuação no programa. Muito obrigado. Você. Saudade, saudade. Saudade. Dois corintianos trocando de elogio aqui, ó. Dois corintianos e palmeirenses. Assim é a vida. Dois corintianos. Vocês viram, né? Nas entrelinhas você vê que o sonho dele é ser corintiano. Vocês falam, né? Ele é corintiano. É amor, né? Amor da... coragem de assumir. Dona Aparecida, dê um beijo dele depois, de corintiano para corintiano. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, até por isso, antes de fazer a pergunta, a colocação para o professor comentar. Eu tenho uma admiração e um carinho a respeito pelo Balbuena, que eu acho um baita de um zagueiro, um dos melhores do mundo. Pelo Jô, por aquilo que o Jô fez pelo Corinthians, tem que tirar o chapéu. E eu sou fã incondicional no tal de Fábio Carille. Posso amanhã quebrar a cara, mas eu sou. E eu posso dizer, o nosso volante da seleção brasileira está de volta ao Corinthians, o Ralf. Não tem volante melhor que aquele cara lá. Temos que ver como é que ele vai jogar, né? Vamos esperar um pouquinho. Não sei se ele vai jogar o que ele jogar, aquela monstruosidade que fizeram não levá-lo para ser. Se ele, vou repetir o que eu falei, eu não sou corintiano não, sou palmeirense. Se ele estivesse na seleção brasileira, jamais teria sido 7, viu, Felipão? Jamais. Jamais. Você que no final do Mundial que o Palmeiras poderia ter ganho, lá no Japão, deixou no banco o Evair e botou Oséias para jogar, o que fez um golaço contra de cabeça do Corinthians, no jogo primeiro do Corinthians. Né? E eu estava lá, Você estava lá? Estava no bonito, Morumbi. Não foi bonito? Foi lindo, maravilhoso o gol. Uma tijolada, né? Isso que o João falou, que o Edmilson também abordou, parece que a Federação Paulista de Futebol, desculpa aí, Eduardo, mas essa é a verdade. Não é porque nós fomos contratados, né? Pela Federação para fazer os jogos aqui, fizemos ao vivo, no Canal 10, da Copa São Paulo, que a gente vai deixar de expressar o pensamento que a gente entende que é.
né? Por isso nós respeitamos o que eles fazem, né? E espero que eles respeitem o que nós falamos aqui. Parece que a federação está a serviço de agentes que trabalham os empresários para vender jogadores. Não, eu só não posso, eu não posso afirmar isso, porque eu não tenho provas. Nem eu. Mas está a serviço de agente para negociar jogador. É balcão de negociata. Basta lembrar o seguinte: qual é a origem do atual procurado pela polícia do planeta inteiro, Marco Paulo Del Nero? Menos a brasileira. Menos a brasileira. Aqui ele tá, acha ele aqui. aqui ele tá tranquilo. Que é, veio da onde? Federação Paulista. Então é a quadrilha, o braço armado da CBF, é a mesma coisa, é balcão de negociado. Eu sempre reverencio o futebol europeu pela qualidade, e a qualidade não é só o que é jogado dentro do campo, é a organização. Por exemplo, as Copas Britânicas. Se bem que o Platini, hein, professor? Não, esse aí estudou, fez o Bandeira mesmo curso também. do Dublado. Ricardo Teixeira, dublado, tudo colega de turma. Né? Esse aí podia ser senador na República, que é fácil, né? Até presidente. Viu o currículo dele, né? Na pior das hipóteses, ministro. O Lula ia ser segundo, diz aí. Vai ser. Ia ser trombadinha, né? Se fosse por análise curricular, não por voto, já estariam todos eleitos. Mas o Edmilson fez a colocação, professor, né? Isso é para descontrair o programa hoje. Nós fazemos tem que descontrair. Você esqueceu uma colocação naquela excelente colocação que você fez, a respeito do jogador que passa dos 23 anos. Você esqueceu de dizer. E quando ele acha ainda o emprego, será que ele vai receber para tratar da família? Esse que é o problema também. Tem toda essa... Não é? Desculpa interromper À rapidamente. vontade. A ESPN, quando ainda era ESPN, agora depois do Trajano acabaram com tudo, descaracterizaram tudo. A ESPN tinha um programa oriundo da TV Cultura, criado pelo Roberto Salim, chamava Histórias do Esporte. Enquanto você comentava isso, eu estava aqui recordando. Eu me lembro de um episódio que enfocava o Nilo, lateral esquerdo do Curitiba, que foi um dos 500 convocados para a Copa de 66. Eu não lembro se foi 500 ou 498. E o Nilo era um deles. Esse Nilo, ele estava treinando um time no Acre. E o filho era preparador físico, claro que eles estavam sem receber, há muitos meses, e a esposa dele em Curitiba doente, numa casa muito humilde, eles numa situação de desespero, passando fome e precisando do dinheiro, inclusive para comprar medicação para a esposa. Ele naquele desespero recebeu o cheque sem fundo e por aí vai. Quer dizer, esse drama do Nilo é a realidade cotidiana dos jogadores. Né? Nós nos enganamos, quando nós falamos em jogador de futebol, nós imaginamos que a vida de todos seja igual do Neymar, de chegar de jatinho, helicóptero, hoje ele está indo para Minas Gerais de helicóptero. Não, nem precisa isso aí. O gordinho lá, o meia do Corinthians, que bate pênalti para fora, como é que ele chama? Jadson. Já 450 por mês. Então, O Sheik também gosta de helicóptero, Sheik então. Que coisa, né? Nível. Que coisa. Vamos falar um pouquinho aqui. Mesmo. Vamos falar aqui da Série A1? E a A2? Não, a 2 era esse o comentário. Mais sobre os que estão para cair do que os que estão para subir. Porque para subir, Edmilson, nós estamos analisando aqui. Não, nós estávamos falando da A3. Não, a 2, nós estamos... Não, Marília não está na A2. Não, Marília não está faz tempo, vai vir jogar com a gente. Então, nós estamos falando da A2. Quem que é o líder da A2? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Edmilson Garcia, diretor do Jornal Oeste. Você está te zoando. Você já imaginou, em 2019, que já aconteceu isso aqui, lá no estádio, e eu comentando, e os caras ficavam perto da cabine só para me azucrinar. Era PVC e Maneirinha. Entendeu? O ano que vem pode ser que aconteça outra vez, né? Porque para subir está meio difícil. E o outro para cair está fácil demais, né? O outro vai cair. Você imaginou como é que eu vou ficar de coração partido? Bom, Edmilson, então só para poder então, dar mais uma
trabalhado aqui, a Série A2 tem 3 times dos 20 que nunca disputaram a primeira divisão. Votuporanguense, Batatais e Osasco Audax. Os demais, São Bernardo, Guarani, Penapolense, Sertãozinho, Nacional, Oeste, Inter de Limeira, Rio Claro, 15 Piracicaba, Taubaté, Juventus, Portuguesa e Água Santa. Esse Inter de Limeira eu lembro. Portuguesa, né? Portuguesa, né? Nossa. Zona de rebaixamento, né? Não, a vizinha, né? 7 pontos. Hã? 7 pontos. Vizinho. O Audax chegou a disputar. Não. O Osasco não. O Audax sim, mas agora é Osasco Audax. Esse é outro. Mudou o nome. É que deu. E agora o mais interessante aí da A2 é o Guaranizinho, né? É porque eu Começou bem a Série B, depois deu uma patinada, não caiu do brasileiro e agora na Série A2 está ali lá em cima. Estão falando campeão brasileiro. São Bernardo 21, Guarani 18, Penapolense 18, Sertãozinho 16. Tá. O Guaranizinho tá ali, ó. Quem sabe ele volta pra Série A1. Tem que resgatar. É aquilo que a gente fala, Guarani, Portuguesa. O Guarani, Portuguesa, Juventus. Já deram muita alegria pra muita gente, hein, rapaz? E agora tá numa draga desgramada também. Olha, a Série A1, podemos ir para a Série 1 já, né? Vamos lá para a Série A1. Corinthians no grupo 1, 16, Ituano 14, Bragantino 12, Linense meia dúzia. Grupo B, São Paulo 11, ó o soberano. São Caetano 10, Ponte Preta 10, Santo André. Caetano 10. O São Caetano apanhou de todo mundo. Perdeu para todo mundo. Vai complicar o Palmeiras segunda-feira lá, viu? Vai pensar que é, porque o Palmeiras vai pôr o time mesmo, cara, né? Já. Mas se o Palmeiras colocar o quarto quadro, é obrigado a ganhar de São Caetano. Sim, professor, mas o São Caetano, se ele empatar esse jogo com o Palmeiras, como se ele empatasse com o Corinthians, que são referência hoje no futebol paulista, me desculpe os santistas e os são paulinos, mas a referência, na minha modesta opinião, no futebol paulista, é Corinthians e Palmeiras. É porque o São Paulo tá aí em primeiro lugar porque o grupo dele é fraco. Pô, se ele estivesse no grupo do Corinthians, ele estaria fora da zona de classificação. E nem no grupo do Palmeiras também, porque o perderia para o São Bento, além do Palmeiras, e teria a São Paulo tá... e a mesma pontuação do... Não, mas aí eu tô falando assim, inverte, vamos supor, troca o Corinthians pelo São Paulo. Ele estaria fora, porque o Tuano tem 14 e 12. E o Coisa tem 12, o Aqui, Bragantino tem 12. se trocasse o Palmeiras também. Não, aí não. O São Bento 13 e o Novo Horizontino 11. Ele estaria empatado com o Novo Horizontino com 11 pontos, né, o São Paulo, né? O Santos tem 17 no grupo D, Botafogo 12, Red Bull 11, Mirassol 10. Qualquer grupo que se trocasse, o São Agora, Paulo estaria agora, empatado em segundo. Só no grupo dele mesmo que ele é líder. Agora, interessante. Isso me faz lembrar dele, que eu não gosto de lembrar dele, quando ele fala assim, como é o nome do Palmeiras mesmo? O Roger Batista. Roger Batista. E eu lembro do filho do Nelson, né? O Eduardo Batista. Você sabia que a ponte que caiu no Brasileiro pode cair também no Paulista? Então, o Eduardo Batista. Mas também a Ponte Preta foi desfigurada. Depois Mas que os outros times são ruins demais, João. Você sabe disso. Assim. São ruins, mas de repente, pelo tempo maior junto, treinando, que você pega os jogadores da Ponte Preta, quando a Ponte Preta fez o seu último campeonato num nível razoável, não tem mais ninguém lá. Potker foi embora. Desses times do Paulista... Que, mesmo não tendo brilhado na Ponte, mas o Sheik, o Lucas saíram, o Cleiton saiu, o Marlos zagueiro saiu. O único que me chamou a Não tem atenção ninguém, desses times pequenos foi a Ferroviária. Que começou mal, hein? Mas é um time ajeitadinho. É. Eu vi o jogo contra o Corinthians, eles foram bem. Vi o jogo contra o São Paulo domingo. Se eles tivessem um pouquinho mais de eles ganhavam do São Paulo. Eu gosto do São Bernardo. Você falando que ganharia do São Bernardo não, São Bento. São Bento, um Sorocaba. time certinho também. Eu gosto do São Bento. O técnico que há mais tempo está no cargo no Brasil é o técnico do São Bento. Se eles classificar o Mais de Palmeiras, 6 anos. o Palmeiras fica esperto que vai dar trabalho. Vai arrumar dor de cabeça o Palmeiras. Não em São Paulo. Porque vai lá 42 mil italianos lá
e já sem jogo já conversa, né? Então ali é ferro. Então acaba perdendo o jogo e dificilmente vai conseguir. Se bem que o Wigan, que já disputou a primeira divisão do campeonato inglês, está na terceira, desbancou o Manchester City da Copa da Inglaterra. Então, por isso Na terceira divisão. essas Copas são legais e não era difícil, é porque não querem fazer. Se quisesse tratar a sério, os times de divisões inferiores do Brasil inteiro teriam um respiro participando desse tipo de atividade. Tudo bem, não é todo dia que o Wigan vai ganhar do Manchester City, mas só de participar da Copa, até onde esses times conseguem ir, eles conseguem um respiro financeiro que dá para se manter o ano inteiro. E a divisão do dinheiro lá é meio igual, equivalente também, né? Uma parte é Agora, igual e dá um gente, pouquinho mais para os outros. Gente, veja só, você está falando de São Paulo, né? São Paulo tem um jogo, na minha modesta opinião, gostaria que vocês comentassem, nesse final de semana. São Paulo, se não vai voltar a perder. São Paulo vai em Minas. Se o Linense ganhar, vai a 9 pontos e vai respirar. Deu para entender? São Paulo vai levar sorte, vai pegar o Linense. São Paulo vai, aquilo que eu estou falando, São Paulo nessa oscilação dele, ele levou sorte pelo CRB, na Copa do Brasil, e agora pega o Linense, porque o Linense é uma pena, tá uma draga desgramada. Pode engrossar? Pode, mas é igual o dia que o São Paulo vai jogar contra o Mirassol aqui. Você tá entendendo? Acaba ganhando, porque o time do Mirassol tá uma baba, o Linense tá uma baba, então isso vai acabar favorecendo o São Paulo. Se fosse um São Bento, se fosse um Red Bull, se fosse uma Ferroviária, muito ano, o Linense jogou de igual para igual com o Palmeiras no Allianz, né? Empatou o jogo lá. É um jogo, né? É um jogo ou outro, sim, mas há jogo, né? há esperança pro torcedor do Linense. São Paulo. O torcedor do Linense. O professor costuma lembrar algumas coisas importantes para a gente debater. Eu vou lembrar uma aqui agora para o senhor falar a respeito disso. O João lembrou aqui do empate do Linense lá, né? No Allianz Parque. E que foi merecido, por sinal. Aranas Parque. Foi merecido, por sinal. Foi merecido. E o Milson falou do Mirassol, né? O São Paulo veio aí e ganhou. Só do Milson, gostaria que o professor comentasse isso. Que o São Paulo ganhou aqui com o Mirassol numa situação muito especial. Porque, só lembrando, o Palmeiras não perdeu o Mirassol aqui, porque o Lucas Lima tirou uma bola em cima da risca. Eu não estava lá, estava ouvindo, porque eu não fui ver, eu estava em Rio Preto, não fui ver o jogo. Em cima da risca, e depois saiu e foi lá do lançamento para o Borja fazer o gol. E o Palmeiras sacramentou. Então, o São Paulo, se ele tivesse jogado contra o São Paulo como jogou contra o Palmeiras... E aquele jogo do São Paulo contra o Mirassol, ganhou de 2-0, mas com as calças na mão. No finzinho. 30 e poucos apareceu no minutos, finzinho. A coisa já estava desandando. Esse time do São Paulo é vergonhoso, ridículo. Contra o CRB, já começou com a receita para dar errado. Já de cara o Cueva chutou o pênalti fora. Que nem pênalti também, que eu vou falar a verdade, cá entre nós aqui na Europa, aquilo não marca. É igual aquele gol do Palmeirão ontem, na quinta-feira. Na Europa eles não marcam aquilo. Então, olha, eu tenho fé que o São Paulo perca domingo do Linense. Ou como tem fé? Você está torcendo contra o São Paulo? Sim. Mas tem que ser franco. Você fala como torcedor. Né? A hora de comentar, comenta. A hora de torcer, torce. Né? O programa é livre para isso. Ô, Léo, nós temos um comercial, acabou, né? Está livre? Não, ainda tem um, né? Tem mais um. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos falar mais do Corinthians. Então é o que eu vou chamar aqui agora. É o que eu vou chamar aqui agora. É o que eu vou chamar para poder fechar. Porque a rodada é muito extensa para a gente analisar. E nós temos Libertadores, que está fresquinho aí, nós temos PPC ainda. Eu joguei na loteca, lá no Zebrão, para ser comedido, e eu botei palpite, empate. Mas na minha cartela particular, eu joguei Corinthians contra o Santos.
No Pacaembu, não é na Vila. Nossa, de razão. Torcida só do Santos. O Corinthians chegou, está descansando. Por isso que eu joguei no Corinthians. O Santos não chegou ainda. O Santos está chegando aí hoje com o Palmeiras, né? O Com Palmeiras, 2 cocos nas costas. o Palmeiras, Tá. o Palmeiras inclusive vem de fretado, avião fretado que vem para chegar em tempo melhor e vai jogar na segunda-feira ainda. Agora o Santos, não sei que ponto do planeta que deve estar aí, agora ainda viajando para chegar uns horas da noite. Federação Paulista. Tem mais essa também. organização. Tem mais isso também. Caramba. Mas não pode pôr um clássico também desse na segunda-feira, né? Não, mas aí... Não pode, troca, né? Os jogos, né? Coloca pra semana que vem. O jogo Jogo da semana. Libertadores tivesse puxado, né? Não, mas ou então troca a tabela do clássico em vez de ter jogado o Corinthians e... Quando for uma rodada da Libertadores, que Agora. o Santos e o Corinthians jogarem em casa, você casa esse... De novo. Então, para concluir a minha fala, vocês analisarem, eu penso o seguinte, time por time, hoje, eu acabei de dizer, Henrique, referência no futebol paulista, quiçá brasileiro, é o Corinthians pelo conjunto, o Palmeiras pelo elenco que tem, que é muito equilibrado, né? São referências. pra mim. Muito equilibrado, não. Não. Discordo, porque tem uma zaga ruim. Daí, Arrumou as lateral. Tinha uma zaga boa, uma boa assim, tinha o Mino e o Edu Dracena ali, e tinha 2 avenidas do lado. Fechou as avenidas, mas deixou as ruas adjacentes Apenas abertas. marginal, né? Apenas marginal. Não, e quem que fez o recap foi o Rodriguinho, Tem, né? como eu falei, tem um elenco Entrou no meio da mais ou zaga. menos Exatamente o que o Edmilson está com falando. a falha de não ter zagueiro, não ter contratado zagueiro de qualidade. Então, quer dizer, o Corinthians pelo conjunto e o Palmeiras por meio elenco, um pouquinho mais de meio elenco, que nas lateral, na frente, tudo tá bom, mas a zaga... E você fala de lateral. Passarela, Nem o Roger sabe quem que é o titular da lateral esquerda do Palmeiras. porque Se é o Vitor, se é o Michel Bastos, se é o Diego. Porque o cara machucou lá. não, mas tudo bem, mas... Machucou, mas será que ele recuperando vai ser o titular? Mas Eu não sei, eu tenho dúvida. O Diogo Barbosa é um grande jogador, mas ainda não jogou. Já E dá nem, tempo, o né? e nem o Marcos Rocha. Dá tempo. O Marcos Lopes está jogando, mas não... Não, e o Diogo Barbosa, Jogou bem o o Barbosa ainda não jogou e a gente não sabe se ele vai jogar. Porque eu sempre falo, não é porque o cara deu certo no time tal que ele dá certo no outro time. Qual time que ele deu certo? No Cruzeiro. Só? Só o Botafogo foi mais ou menos. Não. É igual o Vitor Luiz no Botafogo. Os caras hoje em dia falam que o Vitor Luiz não é lateral pro Palmeiras. Mas ele E não no é bom, Botafogo ele não é foi. bom reserva. E vou dizer uma Sim, coisa, mas eu é um vou chamar um debate na saga do Palmeiras com você. O Edu Dracena, por mais veterano que seja, ainda é um zagueiro para jogar paradão. Ele com uma perna só é melhor que quase todos que tem no Brasil. Respeitado. Vamos ser verdadeiro. O Antônio Carlos é tão ruim assim, porque o outro é fraco. É tão ruim assim o Antônio Carlos? Não é, mano. Só que vamos fazer um comparativo. Tem o Pedro Henrique que estava jogando na zaga do Corinthians. Chegou o Henrique, só pela experiência do Henrique, o Pedro Henrique foi pro banco. Só machucar não volta mais. Difícil. Vai jogar o Marlon. Tem o Marlon, tem Porque ele é- dos reservas do Corinthians que eu acho melhor que é o Léo Santos. Ele é muito ruim. Mas tinha que ter um zagueiro ali. Edmilson, com o Dracena jogando, qual time no Brasil tem a melhor dupla de zaga? Melhor dupla de zaga do que o Palmeiras? Tem um time só, na minha opinião. Qual é o teu? Tem mais outro. Não, qual é o teu? O outro qual? Qual que é o primeiro da tua opinião? Ó, Mas quem vai jogar Pedro a Dracena? a primeira zaga do Brasil hoje é o Corinthians. Isso. Tá? Porque o Balbuena, até o Antônio Carlos fica bom. Porque pra mim é um perna de pau ruim, péssimo, que o cara que dá um bote daquele lá num corte, o centroavante eu dou um desconto. De Tá dar um ali, né? bote daquele lá. Agora um Fora de zagueiro posição. que se joga, com o cara ameaça chutar, ele se joga igual um louco na frente, pra mim não serve pra jogar no meu time. Aí eu vou te Bom. interromper para dizer o seguinte, Aí vamos você está tirando, falando isso, você está tirando o mérito da jogada e do gol que o Rodriguinho fez. Não tô tirando mérito. E Eu tô Está falando- tirando o mérito. do clube formador dele, que é o Corinthians. Não, está tirando o mérito. Não você tô tira tirando o mérito do Rodriguinho. Não, Como eu tô não? falando que o zagueiro Como é muito não? mais. O Balbuena não Quanto tem tempo um você carrinho daquele lá não. Não. Há quanto tempo você Não dá. Há quanto tempo você não vê Agora uma vamos lá. jogada daquela? Ó, vamos lá. Ele fez. Você Não tá foi pedindo só questão do
Tá Rodriguinho. vazado. Mas foi o toque de bola que envolveu todo. 1 minuto e 20. O Borja estava junto com... Mas o Borja é. Borja, né? Borja. É atacante, né? Não, mas é o que eu tô falando, o Borja eu dou um desconto, agora o zagueiro eu não dou. O cara foi fantástico. Agora você pediu outra zaga, não pediu? É? O Jeromel. Jeromel. Nosso Jeromel é o fenômeno. Ele é O Jeromel do Grêmio. nível seleção brasileira. O Jeromel conserta aquela zaga do Palmeiras tranquilo. O Antônio Carlos joga, vira um bom jogador com o Jeromel. Não. Então quer dizer, Deixa eu você vai Não, querer Jeromel comparar Jeromel com o Antônio Não, Carlos. eu não comparei. Você falou de Não, zaga. não, eu quero que você me dê Quem uma que faz? boa zaga. Quem que faz a dupla de zaga com o Jeromel? É aquele o argentino lá, ele é Kahneman. um bom jogador. É. A zaga do Ele- Grêmio, ele a é o zaga quê? do Grêmio, Ele é o um quê? bom jogador. Kahneman? Bom jogador. É. A zaga do Grêmio no Quem é? Palmeiras resolve o problema do Palmeiras. Com certeza. Com certeza. O Pablo vai fazer falta no Corinthians? Tá fazendo. Não faz. Tá Não fazendo. faz. Sabe por quê? A dupla Sabe por quê? tá porque, fazendo. Porque tem Balbuena. Tá. E lá o Kahneman Mas o Edu joga Dracena- para o Jeromel. o Edu O Dracena Pablo não conseguiu correr, já estava entrosado já com o Gente, Balbuena. Deixa eu só falar. Agora até o Henrique. Desculpa, mas o Edu Dracena não consegue correr junto com o jogo. O Kahneman sobe por causa do Jeromel. Dormé. Mas é o que eu tô falando. O Jeromel Mas é- ele é o primeiro no bote, é o quarto zagueiro. Mas tudo bem. Você entendeu? Não, mas o Jeromel dá uma segurança ali É para. o que eu tô falando. Então, pra mim, é o Corinthians, depois o Grêmio, você tá entendendo? O Palmeiras embola com os outros aí, porque você falar do Edu Dracena, desculpa. Não tá jogando? Mas ele não conseguiu correr com o Jô. E o Jô é um cara lento. Não, mas- O ano passado, o Jô só meteu uma bola na frente, ele fez o pênalti porque ele não conseguiu correr com o Jô. Então o Edu Dracena, desculpa, foi um excelente jogador, foi. A idade Mas bateu? ele ainda, ele e o Antônio Carlos não dá uma segurança igual o Jeromel e o Antônio Carlos, igual o Balbuena e o Antônio Carlos. Então, é o que eu tô falando. Edmilson, A segunda zaga pra mim... número serve para te convencer em alguma coisa? Não, número não. Não serve. Número não serve nada. Número não. Né? E pode indicar alguma coisa. Não, Quais são os pode números? Pode indicar? Pode. O Campeonato Paulista é bom ou é muito ruim? Péssimo. Os atacantes que jogam contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra Nossa, o São Paulo, tudo ruim. os atacantes todos péssimos. Tudo ruim. Me cita um centroavante. as defesas- Um centroavante de algum time desses daí que é bom. Que poderia substituir o jogo do Corinthians, por exemplo. A Poderia defesa- jogar no ataque do Palmeiras, do Santos, do São Paulo ou do Corinthians. deixa- Dos outros. Eu tenho 12 que chamar Mas o- você não vai achar isso no futebol Tem que chamar- carioca, no futebol Não, tem que gaúcho, chamar no o futebol mineiro, não Tem acho. que chamar o Pode chamar, comercial? tem que Então, chamar. não. Só para fechar. Eu vou pedir para o senhor abrir esse comentário. Nós ouvimos Gols sofridos. Quem tem os menos? sofridos. Também. O Santos tomou 7. Com esse time que tem. O São Paulo tomou 7. No Campeonato Paulista. O time que tem. Se o número não valer nada, então vamos jogar isso aqui fora. Palmeiras, com essa zaga horrível que ele tem, Tomou quantos gols? 7. E o Corinthians? 7. A melhor zaga do Brasil. Mas é a melhor zaga. Aí ele tomou, mas tomou faz- 7 gols. Porque Então, o Pablo faz falta, é isso que eu Edmilson, falei. Me desculpe, Edmilson. Porque Depois do professor você fala pro Pablo. O senhor perguntou, Não é mano. isso também, não. O Pablo faz Não, falta não, no mas- Corinthians? Faz. mas- Porque já tinha uma dupla, já estava Pablo, o entrosamento com o Balbuena lá. Como é que se explica isso aqui? Explica pra ele, professor. O elenco A como é que zaga, funciona. a de trás pra frente. zaga que eu acho que é a melhor do Brasil. Tomou 7. Dessas babas que tem aí. A zaga que o Edmilson acha horrível, como ele colocou, e que eu acho que não é boa, tomou 7. A do São Paulo tomou 7. A do Santos tomou 7. Como é que se explica isso aí? Entende? Acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. O Corinthians, para mim, tem a zaga, não sei se é a melhor do Brasil, mas também não sei se não sou capaz de dizer que é a melhor do Brasil, cravar, mas também é possível. Não, eu cravo. Zaga, pensando goleiro, lateral, zagueiro, eu concordo. Não, é é o assim. miolo. É. Miolo de zaga. Mas Pra mim, pelo o miolo de zaga entorno. do Corinthians está muito enfraquecido com a saída do Pablo, e eu tenho a minha opinião. Eu não traria o Henrique, não gosto do Henrique, acho que é um ex-jogador, o passado dele foi muito bom, presente. O menino está jogando jogo igual a ele. Eu mas- teria deixado o Pedro Henrique, o Corinthians tem tradição
de trazer zagueiro da base. Eu sempre me lembro do grande Luiz Carlos Walter, por exemplo, né? Eu teria deixado o Pedro Henrique, teria posto o Léo Santos para jogar, trazia lá o Vinícius Delamore, que estava no Fortaleza. Não precisava trazer esse Henrique. Eu não traria. O Marlon mesmo da Ponte, acho que foi uma boa contratação. Acho que em parte dos 7 gols sofridos do Corinthians se explicam aí. Se todos tomaram o mesmo número de gols e os times do Paulista são fraquíssimos, mais ou menos, se equivale. Se equivale, né? E meus, para fechar, gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu parto do princípio seguinte, tá? É simples. O Corinthians tomar 7 gols, você vai pro elenco do Corinthians, que é o que a gente está falando de elenco. O elenco do Palmeiras é superior ao elenco do Corinthians. Então mostra a fragilidade da zaga do Palmeiras. Então, se o Palmeiras tem esse time que todo mundo prega que ele tem, ele não poderia ter tomado 7 gols. Tomou 7 gols porque o zagueiro é fraco pra caramba. Ninguém vai ver. Você vai ver lá na frente, é igual o negócio do Bruno Henrique, que há 15 dias atrás você estava chutando ele do Palmeiras, ele salvou o Palmeiras na quarta-feira. Se quiser levar de volta pro Corinthians, não, mas você vai ver daqui a pouco, quando começar o brasileiro, que o Palmeiras começar a tomar uma sapatada com essa zaga aí, aí você vai dizer, realmente o Palmeiras tem que contratar zagueiro, porque esse zagueiro é ruim. Ou o Antônio Carlos faz gol contra, é ruim pra caramba, é durão. Rapaz, ele é fraco. Mas minha opinião, eu preciso chamar o comercial, ele fica olhando pra, quando ele fica olhando para mim é por causa do comercial. Só posso concluir? Rapidinho. Sim. Nos últimos 8 anos, o Corinthians teve a melhor zaga em 4. E nesses 8 anos, quem cuidava especificamente do setor defensivo era o Carille. Eu acho o seguinte, a minha opinião, a zaga do Palmeiras é muito fraca. E a zaga do Corinthians perdeu Pablo e Arana. Sim. O Palmeiras trouxe 2 laterais. Eu estou falando do miolo de zaga. Eu acho que os 2 zagueiros, a minha zaga... Mas não trouxe o menino do Botafogo? Cadê esse menino? Então, o cara machucado, o Roger Batista, como diz os meus, nem escreveu ele no Paulista. Nem escreveu. E aquele cara é bom jogador. Leozinho, vamos para comercial, que ainda nós ficamos à vontade para encerrar o programa sem comercial depois. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro-Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Bem, estamos de volta e vamos falar agora de Libertadores. Escuta, será que é importante falar? Vamos falar só aqui dos clubes brasileiros, né? Porque é muita coisa, muito time, está aparecendo a Copa São Paulo, né, Libertadores? Tá. Está aparecendo? Acabaram com a Libertadores também. Acabaram com a Detonaram Libertadores. tudo também. Está aqui, é time para todo lado, rapaz. São 7 times brasileiros, né? Só o Vasco não estreou ainda, estreia na próxima semana. Só o Vasco que não estreou, né? Vai estrear. Você estava falando de time, então estão todos os times. Estão todos aqui. Veja bem, eu escrevi lá no Jornal de News, nosso extra, de que se a gente podia confiar na semana passada nos times brasileiros.
E eu continuo ainda numa dúvida muito grande. Porque não dá para aceitar, gente, o Grêmio empatar com aquele tal de defensor lá, sei lá, o escambau. Dá para aceitar? Não, me permita. Ele no São Paulo, defensor de justiça. Não é outro. Não é outro. Aquele é o pior ainda. Ele está dizendo pior ainda. Eu entendo, continuo dizendo, o time do Grêmio é superestimado. Menos superestimado que o Flamengo, mas é. O time do Grêmio ganhou a Libertadores ano passado. Aquele time do Lanús tem dificuldade para jogar com o nosso PFC. É um lixo. O time é muito ruim. 18º no Campeonato O Argentino. time do Grêmio, para mim, é um time mais ou menos. É superestimado. O Independente, de que ele ganhou a Supercopa, está enfraquecido. Perdeu o Barco. Ele ganhou nos atacante, ganhou nos pênaltis com a calça na mão, porque um grande atacante do Independente fez aquela porcaria e chutou o pênalti em cima do goleiro. Então, eu nem sei se o Grêmio é tudo isso que falam. Mas de qualquer forma, claro, Perdeu ele o jogou. moleque, né? Aquele moleque de 18 anos. O Barco, foi embora. Que é o Arthur? Não, o Arthur vai jogar ainda. Não, o Barco do Independente. O Grêmio está sem o Arthur, né? Faz muita falta. Não, o Grêmio foi campeão da Libertadores, por quê? Porque tem um baita de um zagueiro que é o Jeromel, tem um goleiro bom, tem o Luan, que faz diferença, sim, e principalmente o Arthur, que estava jogando Mas o uma Luan bola. também não é o Messi, né? É um bom Não, jogador. não é, mas é um... bom jogador. Terra de cego, quem tem olho é rei. No meio desse O cego... Luan, eu prefiro o Luan do que o Dudu, por exemplo. Quem que você gostaria de ter no seu ataque? Ah, o Luan. O Luan é melhor. Então, faz uma diferença, Não, né? o Luan Só é quer um cara... trocar meia dúzia por 6, né? Não, mas tem uma diferença, né? É um cara acima da Ele média. pega a bola, ele fica com a bola, ele gosta de ficar com a bola. Nem eu, Né? me desculpe, mas nem eu. E assim, escuta, normal. vivendo de alguns jogadores, né? Aqui o tema, Dilson, o tema é, pode confiar, por exemplo, no Grêmio, nessa Libertadores? Olha, eu parto do princípio seguinte, essa primeira rodada foi meio assim, atípica. O Palmeiras ganhou de 3, um jogo que até um certo momento... Chama sempre o Palmeiras primeiro. Não, eu tô sempre Analisando. fazendo a pergunta, eu estou analisando. O Palmeiras ganhou de 3, que um jogo até um certo momento era complicadíssimo para o Palmeiras. Aí aconteceu o lance da expulsão do cara, o Palmeiras tomou conta do Parece que jogo, agora os palmeirenses sabem o que é uma falta, uma pesada, Ganhou né? um jogo. Parece que agora eles aprenderam. Aí você pega, o Corinthians empatou com o Milionários. O time do Milionários também é o campeão lá, o líder do campeonato deles lá, mas também não é essas coisas. O Flamengo... Vai chamar miseráveis. O Flamengo empatou em casa. Você tá entendendo? O Cruzeiro, que tem um bom time, tomou a sapatada do Racing. Um menino lá que estão falando que é o novo Messi lá da Argentina, fez 3 gols. Você pega o Santos, de todos eles, eu acho que o Santos foi o que mais me decepcionou. Porque o Jair, querendo ou não querendo, com esse time limitado, ele montou um time ajeitado, bem coeso, tá dando trabalho aí. O Palmeiras ganhou de 2-1 durante o campeonato, também deles também, mas você vê que o time deles está encaixadinho, tomou de 2-0 lá. Então, eu acho que essa primeira rodada ainda não dá para dar um geral. E o problema que eu vejo é o seguinte, o Grêmio é um time copeiro. A gente vê ele na Copa do Brasil, às vezes ninguém dá nada pro Grêmio, o Grêmio chega lá nas finais da Copa do Brasil. O ano passado na Libertadores, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Sorte, não sei o que acontece, que foi dando tudo certo para ele. Os times que foi encarando ele, quando ele foi jogar contra o Barcelona mesmo, os caras tinham tido um estrago contra o Santos na semifinal, nas quartas de final, tive um estrago contra o Santos quando foi jogar a semifinal com o Barcelona. Aqui, que expulsou os 3 melhores caras do Barcelona de Guayaquil lá, foi expulso contra o Santos. Então, quer dizer, além disso tudo, tem esse negócio do time que vai jogar certo tipo de campeonato, ele leva um pouco mais de sorte. Então, a gente não pode tirar o Grêmio por essa primeira rodada. Eu acho que não pode. Da segunda rodada, terceira rodada, aí a gente vai ter realmente
uma visão exata do que pode ser a Libertadores para todos os clubes Da brasileiros. mesma Acho que maneira, não é o Vasco. da mesma maneira, eu também concordo. O Vasco eu acho que é o time que menos chance tem entre os brasileiros. Vai ser a chacota. Eu acho que nem o Grêmio pode ser muito Valorizado, criticado pelo empate no final, né? Sofrido o gol de empate no final. Muito menos o Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez um jogo lá, um dos melhores jogos do ano. Um dos melhores jogos do ano que eu assisti. Muito melhor que vários jogos do campeonato inglês. Mas o ano tem 2 meses, só lembrando você. Mas é o começo do ano, né? é o começo do ano. Não tem como falar assim, não, vamos agora para maio. Não, nós estamos começando em março mesmo. Então a gente tem que ver que até agora, os jogos que eu vi, o Racing e Cruzeiro foi um dos melhores jogos que eu vi. E você também não pode falar que o nosso Palmeiras realmente, 3-0, meteu 3-0 lá. Porque até o jogador do time Barranquilla, Junior Barranquilla, até aquele momento da expulsão, o Palmeiras estava sendo pressionado, o time estava em cima, o Jair tinha feito uma baita defesa e tinha feito outras defesas não tão difíceis, e o time estava com um escanteio atrás do outro, e pressionando o Palmeiras. Para você ter noção de que com esse campeonato da Libertadores, assim como o Paulista, pelos números apresentados pelo Vondo das Águas, é um campeonato muito parelho, muito regular. O Palmeiras foi lá enfrentando uma baita dificuldade, ele teve o respiro de jogar com um a mais, e isso fez a diferença. Você entendeu? Então, é um equilíbrio muito grande entre os times, não tem um time muito superior ao outro, nem o Grêmio tendo levado o gol de empate pode ser criticado, muito menos o Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro, pelo que eu vi jogando, está jogando mais que o Grêmio, inclusive. Muito mais. E outra coisa, para mim que ficou patente, o time do Grêmio é superestimado, mas também não pode imputar ele, já condenar o fracasso. O time do Flamengo é superestimado. Apesar da derrota, o time do Cruzeiro é bom. O time do Palmeiras é menos do que pensam, mas não é um time ruim. E o time do Corinthians é menos também do que nós corintianos queremos crer. Porque se nós tivéssemos um atacante com mínimo de competência, um só, tinha saído de lá. Você sabe qual que é a primeira pergunta que eu faço para o Soares, toda vez que eu encontro o Soares na rua? Soares, como é que está o joelho, Soares? Como é que está o joelho? Porque, rapaz, se ele estivesse bem, ele jogava no Corinthians tranquilamente. Ele ia voltar para casa, né? Ia falar que ele não ia, né? Ele ia voltar para casa. Né? Aí você pode falar, mas qual o caso? O Palmeiras ou o Santos também, né? Que ele jogou no Santos também. Né? Minha modesta opinião. Se tiver o Brasil tem 2 times que podem chegar às finais. Se chegarem, porque eu ainda continuo com o pé atrás com o time brasileiro. Primeiro, por exemplo, sempre o professor precisa atender o celular aí. Lembrando que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro no ano passado, com um time bem mais modesto do que aquele de 2015, que aquele time era muito bom. Muito bom. Muito bom. Grandes jogadores. E aquele time pendurou, sofreu para poder ser campeão, e foi porque tinha adversários à altura. Para ganhar a Libertadores aqui, vai depender do seguinte: com qual time o Grêmio vai jogar? Isso que nós precisamos ver. Com qual time ele vai jogar o Campeonato Brasileiro? Porque se ele fizer o que ele fez lá no Campeonato Gaúcho, agora, está lá, né, Léo? Você que dá elementos aqui para nós, acho que é do 15º, sei lá, colocado, uma coisa assim. Estava na lanterna, né? Conseguiu dar uma... Todo mundo sabe que se o cara do Brusque não tivesse errado o pênalti contra o Corinthians, tinha facilitado mais a vida do Corinthians. Tinha deixado o Corinthians na Copa do Brasil. E o Corinthians ia ter mais aperto em jogos do que ele teve nesta campanha que ele teve no ano passado. Ia ter mais folga, né? Porque não ia ter mais jogos pela Copa do Brasil, ia ser só brasileiro. Depende de muita coisa. Então, o Corinthians perdeu a Copa do Brasil. Quem que você prefere ganhar? Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro? Hoje é a Copa do Brasil. Não. Esse ano sim. Podia. Esse ano sim. Podia, mas por status, vamos ser verdadeiros. Se é o título brasileiro, igual o Corinthians, esse ano aqui, quem jogou contra o Quem jogar contra o Corinthians jogou contra o campeão brasileiro.
Ganhou, ele leva isso até um outro Até o ganhar. final. Então, veja bem. Da mesma maneira que o Paulista também, né? Então, o Corinthians, o professor, por favor, o professor precisou sair aí meio rapidinho, mas está tudo bem, professor, tudo legal. Então, veja bem, depende de como eles vão jogar. Nós, agora há pouco, nós estávamos analisando, e o professor ficou surpreso de eu falar que o São Caetano pode engrossar as coisas do Palmeiras. Por quê? Porque já estão falando que vai entrar um time reserva. Isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito com quem paga. A Sky, ou outro que transmite, canal fechado. O Grêmio merece ser punido. Teve um gaúcho lá no Sul, agora, esses tempos, que entrou com uma ação na justiça Contra o Corinthians. contra o Corinthians para devolver 400 milhões de reais assim, para o BNDES. Da Caixa. Como se 400 milhões de reais, o Corinthians vai lá e fala, pega lá aqueles pacotes lá e conta. Ou qualquer time brasileiro. Né? E a juíza foi lá e é para devolver, sim. Olha, espera lá. Pede a ação para fazer o Corinthians pagar a mensalidade, a prestação. Mas onde é que vai arrumar 400 milhões? Espera aí. Coisa não é assim. Por que esse gaúcho não entrou com uma ação fazendo a CBF obrigar o Grêmio a entrar com o time completo ano passado? Fazer entrar com o time completo agora no Campeonato Gaúcho. Quem assinou? Eu sou, você é assinante da Sky. E nós estamos pagando e não estamos tendo o produto. Então depende aqui de como vai jogar Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro, e inclui o Grêmio, porque eles são filhos daquilo. Porque eles botam o time reserva, não está nem aí, porque eles querem ganhar. O time reserva não vai pôr na Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil dá 60 milhões de reais para quem for, 63. 50 para o campeão. Só o campeão é 50 milhões. 63 para quem começou jogando muito. Então, É, veja bem, bem, então não é justo, nós estamos aqui analisando, nós estamos enxugando gelo, às vezes. Mas foi o que eu falei. Foi o que eu falei. A gente tem que esperar, a gente não pode analisar por essa primeira rodada, porque ela foi uma rodada atípica. Depois da terceira rodada, Mas eles se estavam faz de classificação. titular, Não, mas aí você vai ver se realmente quem é quem e se alguém tem um pouco mais de chance ou tem um pouco menos, que a partir da terceira rodada a gente consegue já ter uma visão do que vai ser a Libertadores. O que dá para, mais ou menos, a gente ter uma noção, no grupo do Corinthians foi muito ruim o Independente ter perdido pro time venezuelano. Claro. Porque eu acho que esse time E esse lado bem metido vai ser o saco de pancada. Agora, o Palmeiras ganha o jogo E se esse time do Júnior Barranquilla for o saco de pancada? Todo mundo for lá e ganhar também. Mas é isso que eu estou falando. Quer dizer, Então, você pode falar assim, não, mas um ponto que o Corinthians ganhou lá, esse empate para o Corinthians pode ter sido horrível. Se a gente pensar que todos os times agora vão partir para cima desse Deportivo Lara aí para ganhar, e aí como é que vai ficar a diferença de ponto? O Corinthians já tem 2 pontos a menos que o líder. O Corinthians não lidera o grupo. Saco de pancada. Que pode ser, mas de repente pode começar a ganhar os jogos. Não, mas eu acho. Que não dá. Eu acho que esse Milionários, que o professor falou, os miseráveis, e tá mais para isso que é mais fácil esse Milionário apanhar de todo mundo do que esse time aí. Lembra essa colocação que você fez no começo do jogo do Palmeiras, tá? Eu acho que o Palmeiras ganharia o jogo, porque o Palmeiras jogou ontem com outro time completo. Não seria de 3, que poderia ter sido de 4, 5-1, que o cara errou o pênalti, você entendeu? Mas o saco de pancada, que pode ser, é o tal de Delfim aqui, o Defensor, esse Milionários. Que grupo é o do Corinthians? É o grupo 7. O grupo 7. Ó, Corinthians, Independiente, Deportivo Lara e Milionários. Modestamente, eu acho que vai classificar, por aquilo que eu li sobre o que eu vi nos jornais, no jornal, e o jornal agora trouxe uma matéria, quando saiu lá os grupos, vai classificar Corinthians e Lara. Nesse grupo aqui. Nesse grupo. Seria surpreendente, né? O Independente ficar fora. Mas eles fizeram muitas contratações, João. Eles se reforçaram muito. Você entendeu? E esse Independente também, vamos lá. O Grêmio penou para ganhar desses caras, porque o Grêmio não jogou bola. É um time de velho. O que vocês acham? Comenta vocês. Não, o Grêmio tá devendo. Acho que teve o grande momento na final da Libertadores
E depois é aquilo, né? Eu confesso que Caiu muito. sobre o Deportivo Lara, eu estou surpreso. Porque a mim, até aqui, estava na minha cabeça o seguinte, é o Corinthians e o Independente que vão se classificar, ou Independente Corinthians, sei lá. Mas os dois. Agora, vocês veem, nós estamos falando, Edmilson, você que está quietinho aí, ó. Por que o Grêmio joga com o time titular, vai jogar contra o time titular e não quer nem saber do campeonato gaúcho lá? Qual o grupo aqui? Estamos do grupo 1. Porque você vai querer cobrar da CBF alguma coisa de positivo? Ou a confederação, mas as confederações são todas vendidas para a CBF, faz o que a CBF quer. Olha, quem que é o presidente da CBF? Por que o Grêmio foi campeão? Porque não faz o que quiser. Tem um elenco reduzido, limitado e prioriza as suas competições. Não, João, e pior ainda. Por isso. E pior ainda. Eles não tiveram tem tanta sorte que eu sou contra o Grêmio, vocês sabem disso. O Palmeiras perde pro Corinthians, o Palmeiras perdeu, o Corinthians perdeu. Não estou nem aí, perdeu pro Corinthians. O campeão do ano passado. Agora perdeu pro Grêmio, não aceito. Por causa daquela passagem lá, daquela safadeza que fizeram, lembra do 5x0? Que o Palmeiras jogou com 8 jogadores no segundo tempo, lá no Sul. O Palmeirense não esquece aquilo lá, não. Depois do 5x1 foi eliminado por isso? Por causa do gol que eles fizeram? Por causa que eles fizeram 1x0 e depois o Palmeiras fez 5. E a última bola do Mancuso pegou na trave e não entrou no travessão. Então eu sou contra o Grêmio hoje. Gremista, desculpa, eu sou contra o Grêmio, tudo. Sou 1000 vezes mais político, já falei isso várias vezes, quem testemunha disso, do que Grêmio. Viu, e esse advogado gaúcho que entrou contra o Corinthians aí, ele tem participação naqueles DVDs do Inter, lá não é possível. Não, aqui, olha. Ele não tem uma ação só contra o Corinthians, não, viu? Então ele que devia cuidar das bombachas dele, essas coisas aí, né, para não dizer outras coisas, se for de pelota, né? Então vamos lá. Você não pode dar processo. Mas veja bem aqui. Mas já vamos ter um advogado legal. Olha, veja, o Grêmio só pegou baba na Libertadores no ano passado. Só pegou baba. E fez a final com um time que entrou porque a Chapecoense fez uma cagada que não tem tamanho. Não pode esquecer esse tipo de coisa, não. Agora esse é o grupo deles aqui. Olha o grupo. Grêmio, Defensor, Monagas, que é da Venezuela. Esse é ruim, meu professor. Esse é Monagas. E o Cerro Porteño. Veja só, vai classificar e vai pegar, parece que até a coisa foi dirigida. Vai ficar tranquilo, né? Vai fazer uma pontuação lá em cima aqui e depois jogar em casa o segundo jogo. Enquanto que o Palmeiras, que está no grupo 8, né? O Palmeiras está no. Vou falar do Corinthians primeiro, que é no grupo 7, para vocês comentarem. Corinthians, Milionários, que não sei, isso aqui não vira nada. O Independiente e o Deportivo Lara, que vai ser o que vai encostar um pouco mais no Corinthians. No grupo do Corinthians. No grupo do Palmeiras, Allianz Lima. Outro bom, hein? Allianz Lima. A chuva chega. Vira nada. O Boca, Palmeiras e Júnior. Esse Júnior não é tão ruim assim como é os Monagas da vida, essas coisas aí não. Esses caras vão criar problema para o Boca lá, na Bombonera, e vai criar problema para o Palmeiras aqui. Porque ontem eles jogaram uma coisa que eu não sei por que jogaram desse jeito. Para mim, eles jogaram com medo do vice-campeão brasileiro do ano passado. Porque eles jogam muito mais. Mas eu volto a dizer, Vono, até o momento da expulsão, porque quando o time foi... Então. Começou a jogar com 10 contra 11, o time caiu muito. Mas até aquele momento, o Palmeiras não tinha dado um chute ao gol. Não tinha feito uma finalização. Então, João. E o Jair tinha feito defesa, várias defesas, e uma delas um verdadeiro milagre, que foi cara a cara. Evidentemente que é um time muito, muito inferior ao Palmeiras. Nesse grupo aí não é o time que vai dar trabalho para o Palmeiras. Quais os outros times do grupo do Palmeiras? Eles vão criar problema. Quais os outros times do grupo do Palmeiras? O Palmeiras é grupo 7, né? É o Boca? Na 8, Boca. Aí já começa a complicar. E o Boca Júnior, o Alianza Lima lá que não vai jogar nada. Seguraram o Boca, né? Empataram mas com o Boca. Segurou o goleiro aqui, segurou tudo. E eu vi os melhores momentos, vi 30 minutos de melhores momentos essa madrugada. O goleiro deles, do ano, segurou. Aqui é Palmeiras e Boca. Também acho. Não, essa mesmo é. Viu? Dimilson está dizendo que o programa estourou, né? Dimilson mostrando a hora que eu vim aqui. Então, como é que nós fazemos? Vocês ainda fazem um apanhado para mim aí, a respeito disso, rapidinho, para a gente falar do PPC. 2 minutinhos. Me faça um apanhado na Libertadores. Eu concordo com o João, pela primeira rodada está difícil de fazer muitos prognósticos, mas a tendência é que
à exceção do Vasco, os brasileiros certamente vão passar para outra fase, mais em função da mediocridade dos outros. Beleza. E meus? A minha opinião é a que eu acabei de dizer. Nessa primeira rodada atípica, agora vamos ver depois da terceira rodada, aí a gente dá um palpite mais coeso. O Santos levou prejuízo, o Cruzeiro levou prejuízo, mas eu acredito que dentre os brasileiros, do 7 passa 5, pelo menos para a fase de mata-mata. João, um apanhado. Eu concordo que dos 7 brasileiros aí, 5, 6 passam para a próxima fase. Sem muitos problemas, inclusive. Então, virando a página, você falou e foi muito bem lembrado. Dos 7, 5, 6 você colocou, passa. Na minha modesta opinião, se alguém não passar, é o Santos. Eu acho que o Vasco. Vai até o Vasco também, né? Acho que o Não, Vasco. por isso que eu estou batendo de 5 a 7, você está entendendo? O Vasco, o Santos, ou até mesmo o próprio Flamengo. Você tá entendendo? Esse eu queria. E para você ter uma ideia, domingo, amanhã a gente tem Corinthians e Santos e Corinthians no Pacaembu. O Santos sem o Gabigol, que voltou e estava sendo a salvação do Santos. Então o Santos. Perdeu um gol feito na quinta-feira. Você vai ter. Talvez seja o Bruno Henrique também. Eu acho que o Bruno Henrique muito improvável jogar. Improvável jogar. Não vai voltar contra o Corinthians, não. Mas agora o Santos vai passar por uma prova. Qual é essa prova? Que o Corinthians tem passado, né? Arrumar um atacante, arrumar uma referência, né? Arrumar o time porque estava jogando em função do Gabigol. O Gabigol chegou e estava sendo a salvação. Agora eu quero ver como é que o Santos vai se arrumar, porque se perde o Gabigol na Libertadores, como é que joga? A gente vai ver domingo, né? A gente vai ver amanhã. Você falou um negócio aí que eu me lembrei de um detalhe importante. Olha aqui que é o Campeonato Paulista. O Gabigol, 2 anos, né, na Europa, né? Fez 2 gols. Fez 3? Em 2 times. Na Inter e no Benfica. Na Inter ainda vamos lá, o Campeonato Italiano é difícil. Mas o Campeonato Português, lá eu gosto do Sporting. Sofro, mas fico com o Palmeiras Marilinha. E o Jonas, o brasileiro, artilheiro lá em Portugal, é o artilheiro da Europa, o Jonas. Mas no Campeonato Português, né? Não, Mas é. Português, né? Como o Campeonato Francês também, né? Bom, gente, FFC, falando rapidinho aqui. FFC, segundo o Leozinho traz aqui para nós, o treinador pode ser o Luiz Carlos Ferreira, que vem lá do Marília, que está caindo. Roberval Davino, já treinou o América de Rio Preto 300 vezes. Técnico capivariano, esse não vem não, porque vai disputar para subir. Betão está lá no Atibaia, segundo colocado. Claudemir Peixoto, técnico da Barbarense, 15º colocado. Luiz Miller, técnico do São Carlos, na A3, que é o 10º colocado. O PFC começou sem técnico, sem jogador, sem nada. Isso, já puxa. Vai longe. Já sem técnico, começa a montar uma equipe, faltando 1 mês para começar o campeonato. Não tem técnico, não tem jogador, não tem nada. E sem torcida, Isso do sócio torcedor também. O sócio torcedor R$70, R$60, R$70, aí você pega. Melhor não ter disputado igual ano passado, porque porra, já essa diretoria está aí desde janeiro. Se já faltando só 30 dias para começar o campeonato não tem nada, desculpa, vai chegar com todo onde? respeito, tem que Todo dar um respeito. Nobel. Não, mas eu tenho certeza de uma coisa. Esse ano nós não cai. Tá bom, não tá? Mas caiu, pô. Já que no chão não passa, né? Não disputou, cai, né? Disputou, cai. Vamos aguardar para ver se chega alguma coisa aí, mas a perspectiva não é nada boa, não. Não, nada das piores. É fé. Tem que ter fé. Não, a única coisa que eu tenho certeza que chega é a chuva. Tem chovido, hein, gente? Graças a Deus. E ainda bem que chove para a grama ficar boa, né? Falar nisso, a grama do estádio, né? Uma hora precisa trocar, porque aqui Não, mas ainda melhor do que muitos pastos que tem por aí para jogar. A grama do estádio ainda é melhor do que muitos pastos que tem para jogar aí nessa série. Não só aí, na quinta-feira à noite, estava jogando Flamengo, não sei das contas lá, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, lá no Campeonato Pernambucano, contra o Santa Cruz. É um pasto. Gente, Tá jogando no meio do pasto. você viu isso aqui? Eu vi então, cara. E aqui bancada viu? Por isso que eu tô falando, o estádio, pelo menos o estádio tem uma grama bonitinha, tem um estádio ajeitadinho, mas não tem time, não tem organização, não tem nada, então a gente já cansou de falar isso, as pessoas já devem estar até pegando raiva da gente, do tanto que a gente fala esse tipo de falta de competência, falta de organização, falta de tudo isso, mas... Só para falar pontuar um lance sobre o FFC.
Em janeiro, agora nós tivemos a Copa São Paulo, em Fernandópolis, não é isso? O que aconteceu com a molecada do FFC, que estava fazendo um belo de um trabalho, tinha um grupo entrosado, que já estava... A molecada tinha o contrato, eles refizeram o contrato, deixou o time inteiro sem contrato para esse ano, para 2018, e depois teve que correr atrás para montar um time, e agora vai faltar um mês e não tem o time. Mas foi o que nós falamos ano passado. Quer dizer, não dá para... É a troca de pessoas que assim, eu não quero esse daqui porque eu sou político, eu quero aquele ali porque faz parte da família, e assim vai, você tá entendendo? Tinha uma empresa gerindo futebol lá atrás, tinha um puta de um time, acabaram com aquela empresa, limpou tudo de jogador. Trouxe outra empresa, que até o Edson Pezinho, que teve várias vezes aqui com a gente, montou um time e tal, não era igual ao do ano anterior, mas era um time até redondinho que dava para até começar, já ter uma base para disputar o campeonato. Chegou no final do ano, socou o pé em tudo, acabou com tudo, virou um regaço, não tinha nem time para disputar a Copa São Paulo. Aí traz a empresa de um amigo e tal, parente, não sei o que e tal, para gerir o futebol, e assim vai. É Fernandópolis. E tem mais uma, hein? Tem mais uma. Falei aqui há 15 dias, que eu não participei também na última mesa. A molecada que esteve aí detonou os vestiários do estádio municipal. E cadê a empresa que era responsável que não cuidou disso? Então por aí a gente vai. Então, aqui em Fernandópolis, até não se organizar e não fizer alguma coisa séria, nós vamos viver isso daí, vendo outros times igual o Votuporanga disputando A2, tudo, e a gente sempre nessa coisa louca que nem time para pôr em campo ainda tem, nem técnico tem. E vou falar uma coisa para vocês, hein? Empresários ou pessoal aí mais da área do futebol. Se tiver alguém com interesse de investir no FFC, tem uma possibilidade de retorno muito maior que em Votuporanga. Porque nós, aqui em Fernandópolis, num campeonato inferior, na segundona, a gente tem uma média de público que, se o FFC avançando de fase, é superior ao de Votuporanga. Você tem uma ideia de como que o fernandopolense, torcedor do FFC, gosta do time. Se tiver alguém que cuide bem do time, vai ter um retorno. Mas isso é fato. Está quietinho, professor? Não fala nada? Vamos é a chuva. Pode falar. Não, eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Fora está preocupado com a ligação. A patroa eu estou estourado aqui no tempo, mas a gente ouve essas coisas e a Fernandópolis acaba sendo um triste retrato da realidade brasileira. A paixão do brasileiro, que é o futebol, é um balcão de negociata de interesses escusos e privados. E quem sofre somos nós. E com essa verdade verdadeira, nós estamos encerrando mais um programa Mesa Redonda no canal 10. Edmilson, muito obrigado pela sua vinda. Sábado estaremos de volta. Estamos juntos. Estamos juntos? Estamos juntos e misturados, professor? É nóis. Vai, Corinthians. Então tá, estamos juntos e misturados, né, João? Graças a Deus. Grande muito abraço. Obrigado pelo convite, estou aqui de volta. Valeu, obrigado. Obrigado, viu? Dá um abraço em casa. Com certeza. Manda um abraço. Para a dona de Sé. Para a dona de Sé, eu quero que você dê um aperto no coração dela lá, que a gente ama. É para você mandar um abraço para a irmã dele. Ô, dona Aparecida, 2 P's. 2 P's. Isso, corta nele, porque ele vai falar com a dona Aparecida. Aí, ó. Que dona Aparecida? Nosso Corinthians. Irmã, beijo pra você, mas que você é zica, você é. Tchau, gente, um grande abraço, obrigado, Leozinho. Viu? Obrigado a Deus e a Jesus que nos deu a oportunidade de estarmos reunidos aqui entre amigos, fazendo mais uma mesa redonda. Amanhã, domingo, meio-dia, tem a reprise. Um abraço.